Salve, salve, sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e recebo mais um convidado especial nessa série de entrevistas nesse período de home office durante a pandemia de coronavírus aqui em youtube.com/oantagonista e em oantagonista.com. Hoje o meu convidado é o governador de Goiás e ex-senador da República, Ronaldo Caiado. Muito obrigado por essa disponibilidade. Eu sei que o senhor está tendo muito trabalho nesse período. Boa tarde, governador. Boa tarde, Felipe. É uma oportunidade nova da gente conversar um pouco sobre algo que nós nunca assistimos nada semelhante e, de repente, estamos aí diante de um desafio que precisa de muito conhecimento, ciência, cautela e juízo para superarmos todas essas dificuldades que teremos pela frente. Exatamente, governador. E o senhor tem um histórico de relação com a medicina, é a sua profissão antes de entrar na política. Então, eu vou chegar aqui nas notícias mais atualizadas, o seu último decreto, mas eu queria saber um pouquinho lá de trás, quando o senhor se deparou, se deu conta da gravidade do coronavírus, quais foram as suas primeiras preocupações? As primeiras preocupações elas se deram no momento em que fui informado que realmente os brasileiros que estavam em Wuhan, eles seriam repatriados ao Brasil e naquela hora estava tendo uma certa dificuldade de saber aonde, qual estado aceitaria todos aqueles brasileiros que lá estavam. Era um número de 34, não me esqueço disso. Naquela noite de domingo eu recebo um telefonema do ex-ministro Mandetta, como também do general Fernando, dizendo que Goiás era uma das cidades ou dos estados provavelmente poderia estar entre os escolhidos, dependendo ali da nossa opinião. Bem, Goiás sofreu um acidente de Césio e Goiás foi, por demais, penalizado, um preconceito enorme como Estado. Naquele momento eu refleti bem e disse, olha, é um momento de poder mostrar ao Brasil e ao mundo que cada vez mais nós precisamos de ter gestos de solidariedade e que dentro daquilo, eu como médico e governador, é a hora de nós, já que temos o conhecimento que a virose ela não consegue ser restrita a apenas um local e que ela, infelizmente, chegará a todo o planeta, então é melhor que nós já tomemos as medidas de precaução. E, realmente, o Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa montaram um protocolo muito bem feito, foi um protocolo de referência internacional e os brasileiros vieram a Anápolis, tiveram cumprir a quarentena, não tiveram nenhuma complicação. Mas, a partir dali, eu passei a trabalhar como preparar a estrutura do Estado. Como você sabe, quando entra um paciente que tem um problema como de um vírus, você compromete quase que a estrutura toda hospitalar. E nós tínhamos um hospital aqui que estava a concluir muitos anos. Aí eu intensifiquei as obras e nós concluímos um hospital de 222 leitos, com toda a estrutura moderna, para realmente recepcionar os casos, como sendo um hospital de referência do coronavírus. E a partir daí, também tentando suprir as deficiências nas regiões e trabalhando para que a gente pudesse montar um protocolo extremamente exigente e rígido no momento. Você tem uma ideia, Felipe? Eu fui o primeiro governador a decretar a quarentena em Goiás, sendo que não tinha nenhum caso de coronavírus no estado. Você imagina bem o quanto foi difícil para mim naquela época que não tinha em outros lugares e tal, mas em Goiás não tinha nenhum, e plantei a quarentena. Difícil, e agora, difícil para convencer as pessoas. Também flexibilizamos um pouco. Difícil que o senhor diz, governador, é para convencer as pessoas da importância daquela medida enquanto não existe caso próximo, né? Apanhei muito, Felipe. Apanhei muito. Posso dizer que realmente uma reação em cadeia, todo mundo dizendo, olha, não é possível isso. Aí vai
quebrar a economia do Estado e tal. E eu, com paciência, moderação, mostrando que nós iríamos colher os frutos. E hoje é engraçado, Felipe, que no momento em que eu agora já cheguei a um patamar melhor do que o que nós projetamos, o resultado de Goiás hoje, ele é um resultado abaixo daquela curva que nós definimos como sendo a ideal. Nós conseguimos ainda chegar a um patamar melhor do que essa curva. E aí eu pude flexibilizar a parte principalmente da construção civil, de mineradoras, e áreas também da área de higiene, de lava-jato, parte de cabeleireiros também. Enfim, modulamos um pouco, mas com aquela prerrogativa como se dosa o remédio. A qualquer momento, caso saia um pouco da curva, nós vamos voltamos a uma condição de diminuir a mobilidade social. Eu estou aqui com o decreto que o senhor publicou na segunda-feira, que flexibiliza as medidas restritivas, coloca o uso de máscaras como obrigatório, me corrija se estiver errado, e são várias atividades econômicas organizadas para a produção ou circulação de bens ou de serviços que permanecem suspensas, no entanto, tem uma lista daquelas que estão liberadas para atuar dentro de certos cuidados. E aí vai de farmácias, clínicas de vacinação, óticas, hotéis, feiras, restaurantes, lanchonetes, uma série, são mais de 30 setores que estão listados, alguns dos quais com essas ressalvas. Por exemplo, hotéis devendo ser respeitado o limite de 65% da capacidade de acomodação, ficando autorizado o uso de restaurantes exclusivamente para os hóspedes. As feiras livres de hortifruti granjeiros, ficam vedados os funcionamentos de restaurantes e praças de alimentação. Então, há algumas restrições e há até uma restrição genérica em relação à distância mínima entre as pessoas nesses lugares. Quer dizer, foram medidas que se tornaram possíveis, governador, em razão do sistema de saúde de Goiás estar conseguindo absorver a demanda hospitalar, é isso? Além disso, é um ponto importante, Felipe, é que a partir daí, desde o primeiro momento, nós tivemos também uma junção de forças da Universidade Federal de Goiás, tem uma equipe da parte de epidemiologia, também na área da saúde, como na área de estatística, o Instituto Mauro Borges de Goiás, meus secretários da saúde, da área de desenvolvimento e inovação, da indústria e comércio, enfim, da Secretaria da Fazenda. Então, todos nós criamos uma estrutura para poder saber que aquilo que nós decretamos em 30 dias não podia ser o passo seguinte. Como sair de uma forma inteligente para mostrar para a sociedade que não fica no abstrato, não fica no achismo. Então você pode fazer isso? Pode. E daí? Como é que é? Quais são os critérios? De que maneira? Então, esse pessoal, nós trabalhamos de uma forma conjunta durante esses dias todos, assim, atravessando noites. E eles conseguiram, com isso, apresentar dentro do site do governo de Goiás essa ferramenta onde você coloca apenas o CNPJ da sua empresa. Você colocou ali, ela vai dizer, olha, está autorizado. Se está autorizado a funcionar, ali estão os protocolos que você é obrigado a cumprir. Agora, se você aciona o seu CNPJ e diz, não, infelizmente está interditado da certa atividade. Então, fica fácil. Você tem as exigências, a pessoa não pode alegar desconhecimento de causa. Eu não sabia. A fiscalização está sendo exigente. Não, então, já tem o protocolo geral e o protocolo de acordo com a atividade. Então, modéstia à parte, foi o único estado onde a atividade econômica está vinculada, tá certo, a um protocolo próprio de como organizar o seu dia a dia ao desenvolver a sua atividade. Então, isso é que foi um grande ponto. Além do mais,
nós conseguimos, com 30 dias, ter hoje aqui uma oferta que nos garante, tá certo? Essa flexibilização, ou seja, o número de leitos que nós temos, as equipes constituídas, nós já temos uma folga que nós temos que sair de uma forma gradual. Nós não podemos sair de uma forma abrupta para ter um crescimento exponencial dos casos. Então, dentro daquilo que a gente chama agora de novo normal, né? O novo normal é porque o vírus não senta, não dialoga com a gente. Então, o novo normal é isso. Olha, se aumentar, nós vamos baixar, vamos restringir as regras novamente. Mas é com esse trabalho, tem sido intenso. Eu posso dizer que, como governador, esses últimos dias, principalmente os últimos 30 que nós já iniciamos o decreto, tem sido, Felipe, tempo integral. Agora, governador, existe uma grande discussão a respeito da testagem em massa no Brasil, porque faltam kits para testar se as pessoas realmente estão contaminadas ou não estão. Aí entram também questão de monitoramento de onde há pessoas contaminadas e elas precisariam ser isoladas. E as pessoas muitas vezes dizem que sem essa quantidade de kits, sem um certo monitoramento para que se isolem os contaminados, fica mais difícil flexibilizar as medidas restritivas. Como é que o senhor lidou com isso nesse processo de flexibilização? No primeiro momento, eu tentei ir por aí. Aí vi que eu não teria condição de arcar com esse custo, já que os testes estavam sendo oferecidos aí a valor de R$250, R$300, alguns chegando a R$400. Então, realmente, isso sairia totalmente da possibilidade de nós fazermos algo com uma extensão significativa. Segundo ponto, o que me fez também refluir no momento foi que eu solicitei que essas empresas me vendessem 50 testes cada um. E levei para o nosso laboratório central. O LACEN em Goiás é um dos laboratórios referência no Brasil. Tá? Tanto é que ele que fez todos os exames, junto com outros também dos brasileiros que vieram de Wuhan, para poder atestar a sanidade a condição sanitária de todos esses brasileiros. Bom, o que ocorreu? O LACEN, ao analisar esses exames, eles disseram que o percentual de falso negativo, ou seja, olha, você não tem nada, tá certo? Era muito grande. Então, eu estaria usando um teste que estava me custando caro, onde o paciente estava ali, muitas vezes, com o vírus, transmitindo o vírus, com sintomatologia de gripe, e, no entanto, o teste daria negativo. Olha, então, um falso negativo e com um preço desse, realmente eu preferi manter muito mais a rigidez no isolamento social. A partir daí, nós agora podemos sim, por exemplo, uma indústria estando funcionando, nós podemos fazer ali sobre aqueles funcionários, já tem esse período onde realmente os casos já entraram em Goiás, então já tem 30 dias, eu já posso fazer um teste naqueles trabalhadores lá. Os que são positivos, esses já têm a quantidade suficiente de anticorpos, estão liberados para continuar o trabalho. Aqueles que estão negativados, tá certo? Deverão permanecer no trabalho com toda a sua estrutura de EPIs, que nós chamamos de equipamento de proteção, e acompanhando caso a caso. E um outro ponto que é relevante, isso é mais da área nossa, da saúde. O PCR-RT é o teste que nós fazemos aqui no LACEN de Goiás, como também em outros laboratórios no Brasil. Mas esse aí, o método não é tão ágil e tão rápido, mas o resultado ele se aproxima de 100% de precisão. Então, quando você faz um PCR-RT, você realmente tem como atestar se o paciente está ou não
com o vírus. Ora, quando você faz o teste rápido, é diferente, porque ali você usa duas imunoglobulinas, a IgM e a IgG. E essas aqui, elas só vão dar positivas, a IgM, depois de 7 dias. A IgG de 10 a 14 dias, para poder ter aí sim a formação de anticorpos. Então, você trabalha com uma margem de erro muito grande. Então, agora, o próprio ex-ministro já havia proposto um trabalho que ele seja mais seletivo. Agora, isso aí pode funcionar. O que eu estou dependendo é muito da garantia da qualidade do exame. Isso aqui é uma grande interrogação para nós. Se você tem 30%, tá certo, de falso negativo, desestabiliza totalmente a sua pesquisa. Agora, a Abbott está soltando nos Estados Unidos, disseram que é verdade, um teste rápido, tá certo, de 10 minutos, onde a técnica é pelo PCR-RT e não pelo IgM e o IgG. Então, aí seria uma outra vertente muito boa para nós. Certo. Governador, o senhor exaltou o trabalho, exaltou até como heroína, a técnica em enfermagem Adelita Ribeiro da Silva, de 38 anos, que morreu, obviamente, em decorrência do trabalho que ela estava fazendo, tentando salvar outras vidas. O senhor acredita que as pessoas que desrespeitam aquelas precauções que o senhor considera corretas, tanto no seu estado quanto em outros estados ou até em outros países do mundo, elas acabam prejudicando primordialmente os trabalhos dos profissionais de saúde que estão lá, talvez sujeitos a uma carga viral maior, num ambiente de mais pessoas infectadas? São dois assuntos. O primeiro é um gesto de egoísmo, de falta completa de cidadania às pessoas que se acham acima do problema da virose, ou que aquilo realmente não vai lhe acarretar nenhuma consequência, ou se tiver, serão consequências mínimas, sem enxergar a realidade do quanto ele está transmitindo, do quanto ele muitas vezes vai ali contaminar pessoas que não têm a mesma condição, que têm outras comorbidades e que têm outras fragilidades, além da faixa etária, como doenças crônicas e que estarão gravemente vulneráveis. Realmente é algo que eu acredito, Felipe, que eu consegui, aos poucos, mostrar para a população do meu estado de Goiás que não é o gesto do governador, não é o gesto apenas de uma autoridade. Se nós não entendermos que isso faz parte da conscientização da população, para que ela assuma também esse compromisso de não sair de casa sem estar com a sua máscara, de fazer a higiene, tá certo? Lavando as mãos, de ter a correção de eu chegar em casa, afastar o sapato para que ele possa ser corretamente ali aseado. Enfim, alguns cuidados mínimos você vai fazer com que, por mais que você tente, a resposta ela não será tão esperada como aquela. Veja bem, rapidamente, a Alemanha hoje, ela está dando o maior exemplo no mundo. A Alemanha está oferecendo leitos aos países na Europa. Colapsaram a Itália, a Espanha, a França. A Alemanha está dizendo, olha, eu aqui posso atender vocês podem me mandar para cá que eu vou atender os pacientes aí de vocês que não têm hospital. Por quê? Porque eles cumprem a regra. Olha, para fazer isso, as pessoas entendem e fazem. Não fica brigando com a ciência. Não fica brigando com a ciência. Aí eu acho que, meu amigo, não tem hora de achar. Agora é a hora daquilo que está estabelecido. E nós temos uma oportunidade a mais, Felipe. Ora, a China começou isso no mês de novembro. Tá certo? Quer dizer, nós tivemos todo esse período para nos organizarmos, lendo o que é que o
o que é que o italiano, o colega médico está falando lá, as matérias que ele está publicando, para nós nos organizarmos. Então, não pode, nessa hora, ter a tese do achismo. Outra coisa é em relação à enfermeira. Esse foi um ponto que realmente nos fragilizou muito. Porque é aquele caso, você monta uma estratégia no papel, aí você vai para a prática. No momento que você vai para a prática, não adianta nada eu ter o respirador, a maca, a tomografia, toda a estrutura montada, se eu não tenho a força da equipe de médicos, enfermeiras, técnicos, auxiliares e tudo mais. Então, isso aí, quando essa jovem enfermeira faleceu, isso trouxe também um outro lado, que foi aquele lado da ansiedade dos familiares, dos profissionais na área de saúde. Então, as pessoas falam, mas eu sinto muito, tal, eu não... houve um momento muito difícil para nós, muito difícil. Que as pessoas que levam isso na brincadeira, Felipe, eu gostaria que essas pessoas pudessem ter noção de uma realidade dentro, tá certo? Não é imobilização pela rua, não. Eu queria que esse cidadão que se diz muito corajoso, eu queria ele dentro da sala de UTI, com dezenas de pessoas graves, entubadas, ali onde a contaminação é generalizada. Ali não é gotícula, amigo. Ali a contaminação é pelo ar. Entendeu? As pessoas sabendo o que é entubar o paciente, o que é aspirar o paciente, o que é estar ali mexendo com aquela situação, a mais desesperadora do mundo. Tá certo? É que eu queria que essas pessoas são muito corajosas, tá certo? Eu queria tê-las aqui como voluntárias, tá certo? Para estarem lá dentro da UTI, ajudando a carregar. Uma das técnicas que nós usamos e que está bem desenvolvida hoje é fazer posição prona. A gente pega o paciente e vira ele de bruços, para que o pulmão tenha mais facilidade para expandir. Agora você imagina bem você virar um paciente que está entubado. Então não é apenas uma pessoa. Aí o cidadão rasga o avental, cai a máscara, enfim, você está exposto a um risco. E de repente a pessoa fala, não, isso aí não é nada não, cara, isso aí é secundário. Tá certo? Eu ainda não... Esses voluntários não chegaram a mim até hoje. Eu tenho pedido demais que eles venham. Eu tenho um hospital de campanha aqui em Goiânia, são 222 leitos aqui apropriados só para receber, e, no entanto, essas pessoas para irem lá me ajudar a fazer a mobilização desses pacientes, aspirar os pacientes, entubar o paciente, ficar ali no dia a dia, ninguém quer se propor a isso. Então, eu acho que é por questão de respeito à nossa classe, à área de saúde, a todos os profissionais de saúde. Essa pergunta sua, ela é talvez um ponto importante da nossa entrevista, do respeito, do reconhecimento que eu já tenho pela classe, eu sei a importância do que é lutar para preservar a vida, mas eles merecem uma condecoração especial. Esses merecem uma condecoração. Esses são heróis que estão colocando a vida dele sobre um inimigo que ninguém enxerga ele. Você sabe que ele está ali, mas ninguém enxerga ele. Eu vou para um campo de batalha. Você sabe onde é que está seu inimigo? Você sabe, agora ali não, meu. Ali você não sabe por onde você vai ser contaminado, você sabe que você está num ambiente totalmente hostil. Então, Felipe, eu acho que todos os nossos esforços neste momento é para reverenciar uma classe que com respirador, com monitor, com UTI, com toda a estrutura, tomógrafo, ressonante, toda a estrutura montada, se não tivermos ele, meu amigo, nós não temos como atender a nossa demanda, que infelizmente cada dia mais aumenta e nós esperamos sair dela com o menor número de óbitos. Governador, o senhor se referiu aí de uma maneira genérica a pessoas que desdenham do coronavírus, da pandemia. Eu não posso deixar aqui de contextualizar a relação que o senhor teve nas últimas semanas com o presidente da República, Jair Bolsonaro, que inicialmente falou que era muito mais fantasia, que estava superdimensionado, que era uma gripezinha, um resfriadinho. Nos últimos dias a gente viu manifestações contra o isolamento social com a participação do presidente. O senhor chegou a declarar, pelo menos de acordo com o noticiário, um rompimento
com o Jair Bolsonaro em 25 de março, em razão disso. Depois, o senhor governador foi junto com o presidente a um hospital de campanha em Águas Lindas, em Goiás. O senhor chegou a dar uma declaração sobre até uma questão de narrativa política, dizendo que isso pode até dar ganhos políticos ao presidente, como os óbitos não serão contabilizados para o presidente, palavras suas, ele vai estar em condição de dizer que a economia explodiu e o desemprego aumentou. Poderá dizer, está aí, avisei, os governadores não me atenderam, isso é um fato, viram? Eu avisei. Quer dizer, mostra aí uma interpretação de um comportamento que está mais ligado à busca de créditos políticos, de reconhecimento por parte daqueles que venham a ser prejudicados em razão da piora econômica que está acontecendo no mundo inteiro. Então, eu pergunto, como é que ficou a relação do senhor com o presidente da República depois de todos esses acontecimentos e qual é a sua posição a respeito da postura dele? Em relação a isso, nós não temos nenhuma convergência. É isso aí, você sabe muito bem que, em relação a essa área de saúde, nunca existiu uma convergência muito minha com o presidente Jair Bolsonaro, até porque, quando ele defendeu também a pílula do câncer, tá certo? Nossa posição foi 100% contrária. Agora, em relação a esse fato específico também, a minha posição, eu sou muito claro nas coisas, Felipe. Eu não tenho que... eu tenho muita noção como eu devo me posicionar, entendeu? Então, tem muita independência e sempre fui assim. Desse assunto, tá certo? Nós não temos um ponto de convergência, certo? Ele defende uma tese que até alguns colegas médicos também o influenciaram dessa maneira, e eu faço parte de uma outra escola, certo? De uma outra doutrina que, para se tratar virose, elas devem ser tratadas dentro de critérios muito mais rígidos, porque o meu pensamento ao tirar o estado de Goiás com o menor número de óbitos possíveis, tá certo? Sem eu alongar um processo de contaminação abrupta, eu recuperarei a economia muito mais rápido. Essa é minha linha de raciocínio. As pessoas, quando amanhã têm a perda de alguém da família e que não teve por parte do Estado a condição de dar a ele um tratamento, um hospital, um leito de UTI, o atendimento médico, fica eternamente aquela situação da de, olha, meu pai, meu avô, minha tia faleceram pela ausência de apoio ou de atendimento do Estado. Então, isto fica gravado nas pessoas. Eu não quero jamais, tá certo, imaginar a necessidade daquelas valas como sendo covas que nós assistimos. Aquilo ali desfigura a essência da vida, do gesto humanitário. Aquilo é algo que depõe duramente, tá certo, contra a necessidade de você poder dar acesso, principalmente às pessoas que estão mais fragilizadas, que são idosos e pessoas de baixa renda com pouco acesso. Então, é hora de nós entendermos que esse vírus ele atingiu a classe alta e a classe média alta e agora ele vem expandindo exatamente nas regiões de uma população mais vulnerável. Então, meu conceito como médico, eu sou um defensor intransigente da vida. Então, essa é a minha posição. A área econômica é o que eu disse. Olha, é muito fácil, Felipe, o cidadão propor roleta russa com a cabeça dos outros. Aí é uma proposta que não o atinge hora nenhuma. Né? Mas quando é a cabeça dele mesmo, aí ele pensa duas vezes. Então, o que eu quero neste momento é fazer com que Goiás saia de uma forma gradual, mas que eu tenha aqui no Estado uma capacidade de monitorar entre o número de pacientes que evolui o processo de gravidade e o número de leitos para eu atendê-los.
E o senhor, de acordo com o que eu li na imprensa, nunca testemunhei a amizade do senhor, mas o senhor seria amigo do Luiz Henrique Mandetta há muitos anos, colega de profissão, colega de parlamento, e o presidente da República, nesse momento de exoneração e depois da exoneração, citou a posição do Mandetta assim, mais ou menos na linha do senhor, como um médico que se preocupa com a vida, e ele, presidente, posando de alguém que tem uma visão mais ampla, mais total, que se preocupa também com a economia, com o que vai acontecer lá na frente. Como é que o senhor viu essa troca, governador? Eu conheço bem Mandetta. Mandetta, nós somos colegas, né? Não só de especialidade, mas na mesma escola do professor Norma Monteiro, no Rio de Janeiro, no Hospital Miguel Couto. Ele bem mais novo que eu, mas conhecendo bem o Mandetta, eu vi que aquela posição de não convergência ali, realmente aquilo, sinceramente, não teria como caminhar mais tempo, entende? O Mandetta é uma pessoa muito firme nas suas convicções, uma pessoa extremamente estudiosa. O presidente da República, que é um cargo de prerrogativa do presidente, né? É um cargo de nomeação exclusiva do presidente. Eu vi que aquela situação, ela realmente chegaria num ponto de tamanha tensão que seria muito difícil a continuidade. Tá? Eu conheço o temperamento do Mandetta e conheço o temperamento do presidente da República. Então, eu vi que aquilo ali era preferível, naquele momento, que realmente tivesse uma saída, que o novo ministro tenha todas as facilidades e condições de enfrentar essa pedreira que vem pela frente aí, não é verdade? E há a possibilidade do Mandetta integrar o seu governo, como chegou a ser ventilado, governador? O dia que disseram, aí foi na segunda-feira, após o domingo de Páscoa, disseram que ele seria demitido. Eu disse, olha, o Mandetta não pode ir embora para casa. Pessoa com o know-how que ele tem, com a experiência que tem, ele não pode ir embora para casa. Ele tem que voltar, continuar. Neste momento também, o presidente do partido vai ser neto. Não, então é melhor o seguinte, é melhor que ele fique aqui em Brasília, que pelo menos ele presta uma assessoria, não vai causar ciúme, vai ficar só em Goiás, ele dá uma assessoria a todos nós, prefeitos, governadores, deputados, senadores, fazendo discussões num tema que ainda vai durar aí no mínimo mais 2 ou 3 meses. Governador, voltando então um pouco para a questão técnica, tem um debate também que eu queria ouvir a opinião do senhor, que está lidando diretamente com esse tema. Tem pessoas que dizem que talvez melhor do que investir em hospitais de campanha seria investir em novos leitos nos hospitais já existentes. Como é que o senhor lidou com isso em Goiás? Foi necessário? Porque a visita do senhor com o presidente foi justamente a um hospital de campanha. Como é que está a situação aí? Como é que o senhor enxerga isso? Olha, é importante que você entenda uma coisa. Nós precisamos de hospitais de campanha, sim. Por quê? Porque você não pode estar desativando um hospital na sua totalidade. Então, é importante que você tenha os hospitais que eles são específicos para que você possa atender os pacientes. Você tem um tipo de circulação própria, você tem uma metodologia própria, você tem uma condição de bloquear todos os visitantes, tá certo? Porque isso é uma regra específica. Ali não tem o paciente que foi submetido a uma cirurgia de apêndice, não tem um paciente que seja um cardiopata, que seja um tratamento de diabetes compensado. Enfim, ali estão as pessoas com a suspeita próxima ou, se não, diagnóstico de coronavírus. No momento em que você transfere 3, 4, 5, 10 pessoas a um hospital, você tem que, naquele momento, desocupar o hospital. Então, nós nos articularmos para que esses leitos cheguem aos hospitais que têm vaga para isso, eu concordo. Tanto é que eu estadualizei
6 hospitais em Goiás. Eram municipais e eu transferi para o Estado, para nós adequarmos essa condição de leitos de UTI, mais condições também de rede de oxigênio para que a gente possa atender os pacientes. Porque não é só ter o leito, você precisa de ter as condições mínimas necessárias para atender um paciente com a síndrome respiratória aguda grave. Então, essa é a condicionante. Eu concordo com você, não é apenas os hospitais de campanha. O hospital de campanha é um ponto, seria o primeiro ponto em que você recebe. Dali você ocupa os leitos de UTI e aqueles outros que vão se agravando, aí você vai, sim, distribuindo para os outros hospitais, mas não colapsando toda a rede hospitalar, porque, querendo ou não, você tem outros tipos de pacientes. Diminuir os acidentes agora, com esse momento onde nós estamos com maior isolamento social, mas você tem outros casos de complicações de pacientes crônicos, também de situações emergenciais, e você precisa ter outro grupo de hospitais atendendo também. Então, o hospital de campanha, ele não é uma panaceia que vai resolver tudo, mas ele estará ali, como, por exemplo, onde é que foi? Eu não tenho estrutura ainda no entorno, eu tenho 1.200.000 pessoas no entorno. Eu estadualizei um hospital de Lusiânia, mas ainda não temos leitos, nem monitores e ventiladores necessários. Eu estadualizei o hospital de Formosa, mas também já tem uma estrutura, mas não o suficiente para tudo. Olha, o primeiro hospital, eu coloquei ele em Águas Lindas. Então, faço um tripé nessa região, que eu tenho 1.200.000 habitantes e que eu tenho Brasília como um foco de disseminação agora do vírus em larga escala. Brasília, realmente, o processo foi penalizado em decorrência de ser uma cidade que tem ali as embaixadas, recebe o aeroporto internacional pelo fluxo de gente. Então, eu não tenho como conter Brasília. Só que o entorno de Brasília são pessoas que usam a Brasília ali como um local de trabalho. Então, essa região ela foi protegida neste momento e o hospital de campanha me dá uma retaguarda para que eu possa ainda ampliar ainda mais os outros hospitais para poder oferecer atendimento ali na região. Governador, já que o senhor citou aí de passagem embaixada, houve uma crise diplomática recente com a China, em razão de postagens do filho do presidente Eduardo Bolsonaro e também do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Houve reações do embaixador da China no Brasil. Como é que o senhor, governador de um estado como Goiás, cujo agronegócio exporta complexo soja, carne bovina para a China, vê essa crise diplomática? Qual é a importância que a China tem como importadora de produtos agrícolas para o Brasil? E agora que os Estados Unidos, com relatórios de inteligência, estão investigando a questão da origem do coronavírus, se houve responsabilidade dos chineses, como é que o senhor acha que o Brasil deve se posicionar nesse sentido? Tem aí 2 assuntos diferentes, mas queria ouvir a opinião do senhor. 2 assuntos bem distintos, né? Isso aí, lógico que a ciência, não só os americanos, mas o mundo todo também vai fazer estudos no sentido de saber realmente como ocorreu, de que maneira se deu um vírus que tem características que hoje alegam não ser apenas o comprometimento dos pulmões, mas hoje que já uma doença sistêmica, onde provoca lesões cerebrais, provoca tromboses vasculares, lesões renais, fígado. Então, é um estudo que está cada vez mais ampliando e nós estamos tendo, a partir de agora, uma maior noção qual é a extensão do comprometimento desse vírus. É lógico que isso aí é um assunto que vai continuar na pauta e cada um tem que responder, se é que tem responsabilidade, pelos atos praticados. Agora, uma atitude intempestiva, sem nenhum fundamento, na tese do achismo, comprometer aquilo que é o sustentáculo nosso hoje, na cadeia da agropecuária, em todos os nossos commodities, nas exportações para a China, é extremamente preocupante.
tá? Extremamente preocupante, grave. Diria você, é grave. Nós não podemos, de maneira alguma, criar qualquer ruptura, solução de continuidade com o governo chinês. Nós precisamos de manter contatos, respaldar cada vez mais o nosso comércio exterior. Isso é fundamental para a renda também de uma área da economia que é responsável pela segurança alimentar. E uma das teses que eu defendo, querido, é que o coronavírus ele jogou por terra todos aqueles países que se colocavam como os maiores do mundo e as maiores economias. Todos eles realmente sofreram um baque enorme. Eu não diria a você que passou a régua. Não foi, não igualou. Mas eles terão muita dificuldade em recuperar todo aquele mercado, como também o poder aquisitivo da população. Ora, qual é o país que tem o maior percentual, se nós tivermos juízo, para tirarmos o Brasil da crise do coronavírus? Qual é o país que tem a maior capacidade de poder sair da crise? É exatamente o Brasil. Mas é porque ninguém hoje vai ter dinheiro para visitar as noites parisienses e nem os teatros, nem os museus na Europa, muito menos a área de tecnologia, de sofisticação maior. O que nós teremos é aquilo que chama segurança alimentar. Todo mundo vai querer ter condição de alimentar, de comer, de sobreviver. E é aí que eu vejo um país que foi agora, bateu o recorde até nos americanos da produção de soja. O nosso potencial realmente, você pode dizer, mas vai ficar comprometido um pouco, talvez com a produção de adubos, de todos esses insumos, às vezes, sementes geneticamente modificadas, tudo bem, mas não a ponto de colapsar a nossa área. Eu acredito que nós temos hoje a capacidade de dar a volta por cima, com muito mais rapidez e com muito mais eficiência. Certo? Isso é que eu enxergo hoje. Então, o que nós precisamos de ter é um equilíbrio cada vez maior para não tomar isso como sendo um projeto de campanha eleitoral, o problema do coronavírus. Falando do coronavírus, vamos deixar para nós, sou médico, vamos deixar para quem faz ciência, dar o rumo. Agora, eu vejo que se nós tratarmos bem isso, sem ficar com nada que traumatize a nossa sociedade, como estão os americanos hoje, como estão os italianos e tantos outros, se nós sairmos como a Alemanha está saindo, nós vamos poder recuperar muito mais rápido, vamos ter mercadoria que tem comprador. Tem comprador, o mundo todo vai ser comprador nosso. Entende? Então, a China ela tem uma relevância ímpar para nós. Às vezes as pessoas falam, o Caiado teve com os chineses. Então, bem, começam essas ideias, né? É uma coisa complicada. Eu já sou vacinado. Eu já suportei, quando eu defendia a pesquisa da transgenia, da célula-tronco, tinha aquela onda toda, de repente, é aquela coisa maniqueísta, né? Aqui aceita do bem, aqui aceita do mal. Então, eu acho que essas teses, elas não progridem numa sociedade que hoje sabe que todos nós temos aí a oportunidade de ler e, ao mesmo tempo, consultar aí o mundo todo com a facilidade que nós temos. Então, eu vejo que essa situação hoje, nossa, ela não pode mais ser bloqueada por essas ações, tá certo? Que são ações de tamanha agressividade. Então agora o Caiado falou que pode estar negociando guerras com os chineses. Então, pensa bem, pra você ter uma ideia, eu fiz questão até de soltar na minha rede. O encontro que eu tive com os chineses, desde que eu assumi o governo, esse encontro se deu no Palácio do Planalto, na sala do presidente da República, tá certo? Nós éramos, no máximo, umas 15 pessoas, aonde ele recebeu, tá certo? A comitiva de uma multinacional chinesa, eles têm as iniciais CCCC,
4 Cs. É tido como a maior empresa de logística do mundo e também consultora. E como havia interesse meu para que nós pudéssemos ter investimentos em Goiás na parte das rodovias, já que eu recebi o Estado com a malha rodoviária totalmente destruída, eu fui lá. Você tem uma ideia, foi o único governador, tá certo? O presidente estava aqui, eu estava sentado aqui, o pessoal da CCC estava sentado aqui. Então, foi o único evento que eu tive com os chineses, foi exatamente esse evento lá dentro do Palácio do Planalto, ao lado do presidente Bolsonaro. E, de repente, aí vem esse pessoal dizendo porque, olha, o Caiado estaria negociando. Mas se teve algum diálogo meu, foi exatamente esse, com essa empresa chinesa. Certo, governador. E só para a gente encerrar essa entrevista, então, dentro do tema da democracia, porque domingo houve aquela manifestação com vários militantes pedindo AI-5, pedindo intervenção militar, houve notas de repúdio de várias autoridades, até o Procurador-Geral da República pediu para iniciar um inquérito que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, acabou iniciando pouco antes da gente começar essa gravação. Como é que o senhor vê esses rompantes mais radicais dessa ala do bolsonarismo, que só diverge? Essa ala, evidentemente, não são todos os eleitores que votaram em Jair Bolsonaro, inclusive para derrotar o PT em 2018, mas é uma ala ali que uma parte pede intervenção militar, outra parte pede o AI-5. O senhor que foi senador da República, é governador, já foi candidato a presidente, participou, portanto, de várias eleições majoritárias. O que o senhor pensa disso? Bom, primeiro, você me pede para analisar um fato de domingo, mas você também podia pedir para analisar o fato de segunda-feira também. Claro! O senhor fica à vontade, governador. O de segunda-feira também. É o seguinte, é lógico, você viu, eu mesmo assinei a carta de apoio aos primeiros poderes, porque uma coisa que eu aprendi muito cedo na minha vida é a defesa da vida e da democracia. Isso aí é um conselho que eu dou a todos os jovens que podem estar nos vendo aí agora. A vida e a democracia. Não tem sucesso, não tem sobrevivência, nenhum regime em qualquer lugar do mundo, tá certo? Que tenha o mínimo, tá certo? De liberdade, como nós temos hoje no país, certo? O avanço ou a progressão de um sistema que não seja o democrático. Em primeiro lugar, é uma falha primária. Essas pessoas, tá certo? Elas podem ter o direito de vocalizar com toda a democracia, dar espaço para o cidadão se pronunciar. Mas eles só falam isso porque eles estão na democracia. Não é verdade? Eles só podem se expressar dessa maneira porque estão na democracia. Porque se não tivesse, tá certo? Eles não estariam lá. Agora, eles precisam entender que eles não podem usar a democracia para poder amanhã destruí-la. Nós não vamos admitir isso. Eu, gostando ou não gostando, eu sou um homem que eu governo com os meus presidentes da Assembleia, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas. As minhas decisões, elas são com a participação dos demais poderes. Eu, em certos momentos, sou vencedor, em certos momentos, não. Eu tenho que conviver, isso é a arte nossa. Nós não podemos nos impor com a nossa vontade prevalecendo, e muito menos as pessoas que propõem a ruptura do processo democrático, ou extinção do Congresso Nacional, ou do Supremo. Mas eu não gosto. Meu amigo, você não gosta? Ganha eleição. Ganha eleição. Quando eu presidi, muito jovem ainda, com 35 anos de idade, eu presidi o MDR, Movimento Ruralista, para que nós pudéssemos garantir o direito de propriedade na Constituição de 1988. Eu me lembro, Felipe, que eu tinha um grupo dentro do setor rural e também queria, a toda maneira, nós vamos solucionar isso de outro jeito. Dizia, não, isso não prevalece. Só vai prevalecer se nós tivermos diálogo e conteúdo para, no debate no Congresso Nacional,
nós conseguimos vencer nas votações. E por isso é um sentimento. Por isso daí a bancada que nós criamos, uma conscientização do direito de propriedade, que nós iniciamos na eleição de 1986. Então, veja bem, essa tese é a tese que eu sempre acreditei nela. Então, qual é a crítica que se faz? O cidadão está lá, com essas manifestações todas, né? Foi extremamente constrangedor para o presidente, porque ele foi lá num dia, no outro dia, na porta do Palácio da Alvorada, um desses piroquetas aí, disse, então vamos fechar o Congresso e o Supremo. E ele falou, cala a boca, não é isso e tal, e teve que corrigir a pessoa. Então, a postura de líder, de presidente, nós não podemos dar ousadia para ninguém. Nós não podemos dar ousadia para ninguém vir se arvorar de ter o direito amanhã de contestar, tá certo? Os poderes constituídos que compõem a democracia. Essa é a realidade. Eu não aceito, não admito que ninguém possa chegar e ter ousadia e dizer vai fazer, não. Quem tem que ser preso aqui é o senhor. Porque quem está aqui de uma maneira totalmente incompatível com a Constituição é a sua postura. Então, quer dizer, essas teses, a gente precisa ter uma voz firme, tá certo? Eu sei o que eu controlei, tá certo? E soube o que é fazer o jogo dentro das regras democráticas, da eleição. Eu sou um homem que nunca ocupei cargo público que não fosse por votação e nunca ocupei cargo na minha profissão que não fosse por concurso público. Então, essa é a posição que me dá toda a liberdade. Então, Felipe, eu acho que quando você deixa uma situação como essa, como se diz aqui em Goiás, sem dar um freio de arrumação, certo? Sem dar um freio de arrumação, você pode fazer com que essas pessoas se achem protegidas para extrapolar os seus limites e os limites da lei. Então, é isso que eu acho que tem que ser coibido nesta hora. Tá? O que se pode amanhã ter em termos de violência, de agressões, de risco de vida. Não é? O próprio presidente passou por isso. O próprio presidente passou por isso. Então, a minha posição, essa aí também, eu não transijo de maneira alguma. A pessoa tem que saber que o jogo é jogado dentro de regras. As regras são essas. E fora delas, você está expulso de campo. Governador, só para encerrar, 2022 está no seu radar ou não está como uma possibilidade? Não posso encerrar sem fazer essa pergunta. Pode ter certeza absoluta. Eu sou muito transparente nas minhas posições. A paixão da minha vida foi um dia chegar ao governo do estado de Goiás. Você pode saber. Primeiro ano eu peguei o estado esfacelado. Trabalhei como um louco para começar a decolar agora em 2020. Nós tomamos pela proa aí o coronavírus. Meu amigo, sei que 2 anos são muito poucos para eu poder dar uma recuperada. Eu vou, você pode ter certeza absoluta. Eu vou. A pessoa fala, não é bom falar antes da hora. Eu vou para um processo de reeleição. Se eu der conta de ser reeleito do estado de Goiás, essa é a minha pretensão, meu objetivo, pelo compromisso que eu tenho com o meu povo. Governador Ronaldo Caiado, muitíssimo obrigado por essa excelente entrevista, um bom trabalho para o senhor aí durante a pandemia de coronavírus, é um desafio, sem dúvida, para todos os governantes, mas também para a população, como o senhor mesmo disse. Muito obrigado, bom trabalho, seja sempre bem-vindo aqui ao Antagonista. Eu que agradeço, meu amigo, a oportunidade, saindo da pandemia, vindo nos visitar aqui em Goiás. Um abraço, governador. Tchau, tchau.